Bom, eu estava falando de rinites, né? A pessoa que não respira direito à noite, acaba roncando. Eu tinha começado que a gente foi, a Cláudia perguntou, do clima. Isso. Porque agora começa, quem aquece, Hilda, purifica e limpa o ar são as fossas nasais. Então, se eu respirar pela boca, ele não é fisiológico como pelo nariz. E o paciente que tem a rinite aumenta aqueles tecidos que nós mostramos, que são os cornetos, né? Esses cornetos aumentados faz fechar o nariz e você passa a respirar com a boca aberta. De imediato, isso já pode atrapalhar o sono. O sono é um outro dia para entrevista, com certeza. porque o sono ele tem 5 fases, só falando rápido, e as 2 últimas fases é que você restaura o sono, que você repousa, que você melhora a memória imediata. Se você tem um bloqueio, uma respiração com a boca aberta, você aumenta a chance de apneia, que é uma parada respiratória. A parada respiratória ocorre mais nessas 2 últimas fases do sono. Aí o corpo, para te proteger, deixa você dormindo num sono superficial. Então, você pode dormir 10 horas e acorda mais cansado. Então, os pacientes com rinite, eles favorecem respiração bucal, olheira. A respiração bucal muda a mordida, aí altera a mordida. A respiração bucal faz eu angular com essa mudança de mordida cervical, então altera a postura. São pacientes com tendência à queda para cá e a barriguinha para frente, e não essa postura. Ela interfere nessas fases do sono, então às vezes são crianças, por exemplo, mais desatentas na escola, mais irritada, porque muda todas essas fases. Então, só para você ter uma ideia, quanto uma coisa que pode vir de um quadro alérgico, e quando a gente fala em alergia, a gente fala, alergia não tem cura, então não vou fazer nada. Eu vou conviver com isso. Não tem cura, mas tem controle, tem fases, como você bem disse no início, que ela pode piorar. Porque agora a gente entra, os nossos citricultores sabem que a gente entra naquele período de 90, 100 dias de seca. Se é que isso vai acontecer, né? Como pode vir uma seca até pior, já que veio um calor muito danado e muita água, né? Essa seca influencia diretamente nessa parte da rinite. E na nossa região ainda nós temos a situação da queimada de cana, que é outro poluente que agride essa parte mucosa. E pensando em rinite, o nariz está interligado com a parte pulmonar. Existe uma classificação internacional chamada ARIA, que é a sigla em inglês de via aérea única. Então, o que significa isso? Deu rinite, respiração com a boca aberta, eu aumento o broncoespasmo, chiado, tosse. Então, são pacientes que começam com o nariz um pouco escorrendo para fora, quando é abaixo de 4 anos. Ou pigarro na garganta, acima de 4 anos para adulto. Começa a ter nariz escorrendo, tosse noturna, começa a interferir essa parte respiratória como um todo. Então, é importante citar isso, porque quando eu compenso a rinite, eu tenho paciente que tem a tal da atopia, que seria uma hiperreatividade, que seria um paciente alérgico, ele tem chance de fazer uma bronquite, uma asma, e o processo começa na parte nasal, normalmente. Entendo. Eu tenho gente na linha, né? A gente daqui a pouco termina, está quase terminando já o horário com o doutor aqui. Lamentável, né? Está muito bom. Tem gente esperando na linha, tem muita gente. Desculpa, tem gente que fala assim, mas eu fiquei esperando na linha tinha gente na minha frente, eu não fui atendida. Desculpa, é que a gente tem aqui, eu acho que 20 ramais, eu não sei. Para, e ficam todos. E aí tem muita gente que não é atendida mesmo. Amém. Mas vamos atender a última pessoa, então. Eu costumo falar que é melhor entrar em restaurante cheio do que vazio. Do que vazio, né? Isso é bom. Alô? 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 Oi, quem é? É a Nadir. Não entendi. Nadir. É a Nadir. Nadir? Nadir de onde, Nadir? Aqui da Olga Verone. Da Olga Verone, legal. Eu queria fazer uma perguntinha pro doutor. Pode fazer, querida. Quando eu liguei, já estava passando. Então, eu tenho um probleminha no ouvido, né? Então, ele tem aquela coceira. E eu pingo o remedinho, não vale nada. Fica escamando e saindo aquele líquido, como ele falou. Aquela coceira. E o olho, lá aqui, direto, eu tenho o caminho do olho, também entupido, né? Por causa do desvio que eu já fiz, o desvio, não sei se eu tenho de novo. Eu deveria fazer. Nadir, pelo que eu entendi, porque está distorcendo um pouco o som, um pouquinho ruim. A senhora tem uma descamação no ouvido e tem também uma coceira nos olhos, é isso? Os olhos, ele tem uma ligação direta com essa parte nasal, como o ouvido também. Então, é comum, se o paciente tem uma alergia nessa região nasal, sentir ardência, coceira nos olhos.
sentir coceira no céu da boca, na região da campainha, como do ouvido. Eu estou explicando isso porque se a senhora tiver num exame de otorrino imagem que lembra essa parte da alergia, além de usar uma medicação tópica, de preferência um corticoide local, que às vezes por automedicação a gente usa remédios com antibiótico. Se eu usar nesse eczema que eu falei, que é essa descamação, só corticoide ele pode melhorar. Se eu usar corticoide com antibiótico sem a indicação do antibiótico, já pode fazer uma otite fúngica. Isso aparece fungo, igual micose de unha, igual micose de pé. Então, tem que estar sempre com orientação do colega. Agora, pelo que a senhora descreveu, às vezes é interessante associar um antihistamínico, que seria um remédio que melhora também essa parte nasal. Para o nariz em si, também tem, Nadir, medicações, são sprays nasais, são corticoides locais, que não engordam, não aumenta peso. São sprays que na hora que você aplica, ele vai entrar nesses 3 tecidos e vão atuar na mucosa para compensar a alergia. Seria uma forma de eu usar um corticoide a longo prazo, Nadir e Hilda, sem ter absorção para o corpo. Porque se eu usar corticoide oral injetável, eu favoreço ganhar peso, aumentar peso. O detalhe desses sprays, que eu explico muito sempre no consultório, é quando você for aplicar, abaixar a cabeça para frente e para baixo, porque o nariz ele tem essa conformação. Se a gente não fala nada, a gente tende a aplicar aqui ou aqui. A tendência é pingar, não é? Aí vai para a garganta. Mas o nebulizador é diferente, porque você aperta ele... Mas a maioria aplica aqui. A hora que você fizer isso, então, você atinge os 3 tecidos, você aumenta em 40% a absorção. E não viciar nisso, E não né? viciar. Esses não viciam. O que viciam são os vasoconstritores. Aí é uma outra história à parte. O vasoconstritor gera uma rinite chamada rinite vasomotora, dá uma dependência. Então, os vasoconstritores não devem usar. Eu acho que seria isso, dona Nadir. Faz uma avaliaçãozinha. Se mesmo que o colega deu, volta para dar uma reavaliada para ver o que está acontecendo. Tá bom? Legal. Deixa só para finalizar, porque eu tinha muita pergunta para fazer para você ainda, sobre essa questão da sinusite, né? Porque como é que você sabe que é sinusite ou não? E quando alterna, por exemplo, fecha uma narina, a outra está aberta, e isso aí também Essa alternância nasal a gente chama de ciclo nasal. A cada 4 horas, um lado do corneto vai estar mais aumentado que o outro. Então, às vezes, inclusive... já é normal. Já é normal. Então, quando você examina, às vezes um lado daquele corneto está aumentado, o outro não. Existem os reflexos. Quando eu deito de um lado, entope um lado. Quando eu deito, que é o naso pulmonar, que é aquela relação que eu falei, que piorou aqui, piora aqui. Deito para o outro lado, entope o outro lado. Quando você tem pacientes que se ele pisa descalço no gelado, o nariz entope, congestiona, é um reflexo naso-plantar. Então, existem esses fatores. A sinusite, voltando no nosso cameraman, a sinusite seria a inflamação dessas cavidades. Aqui é o seio maxilar. Os olhos estão aqui. Os olhos estão aqui, aqui é a fossa nasal, aqui o seio maxilar onde dá a maçã. Aqui é o esfenoide que fica na base do crânio, que às vezes dá algumas dores violentas, e aqui o frontal. Quando você tem uma sinusite, aqui acumula líquido. Quando a gente examina lá, a gente vê o corneto inferior e o corneto médio. O corneto médio ele vai estar vermelho e com secreção aqui. E existem situações que você pode ter degeneração no meio desses dois, que é o pólipo, que é uma causa de sinusite crônica. Você pode ter o uso inadequado de alguns antibióticos que favorecem uma sinusite fúngica. Aí na tomografia, porque a tomo ela mostra essa imagem. Você vai ver a imagem de metal dentro do seio, ele capta ferro ou fumo. Então, outra dica, se você tem uma dor em peso, um aperto, um nariz que não melhora essa congestão, procura um colega otorrinolaringologista. Hoje você tem abordagens do tratamento da sinusite, mesmo cirúrgica, que tem alguns casos que você só melhora com a cirurgia, tudo endoscópico, não é mais aquela história de abrir tudo, descolar tudo, evoluiu muito. E uma boa parte, Hilda, que aí eu acho que você tocou numa coisa importante, se eu tenho uma rinite de base e não controlar a rinite, eu te dou um descongestionante, um antibiótico, eu desbloqueio aqui e melhoro. Mas a rinite vem, enche, isso aqui fecha. Fechou, volta a ter um quadro sinusal.
Então, uma das grandes causas de sinusite é uma rinite não controlada. Ah, tá. Tanto é que, para a gente, no consenso da otorrina, a gente chama de rinocinusite. Não usa nem mais o termo sinusite só. É interessante que agora, como eu falei, vai vindo o inverno e às vezes você respira e fica tão gelado aqui que começa a doer, né? E Tem outra alguma coisa, que se nós possa... vamos ter uma colega daqui a pouco que vai nos ensinar como rejuvenescer. Mas uma das causas da olheira, uma das causas do contorno que fica mais afundado é essa mal drenagem. Então, essa parte nasal... E quando fica assim inchadinha, o quê? Aí é deslocamento de gordura, Hilda. Com a idade, nós temos uma face triangular. Com a idade, ela vai cedendo. A cada 10 anos, você tem uma cirurgia que é a blefaroplastia, que você reposiciona essa gordura e você melhora essa pele, esse excesso, porque cai. Como a gente pode ter o frontal um pouco cedido. Então, existe a cirurgia que é a frontoplastia mais a blefaro que corrige isso. E existe procedimentos não cirúrgicos. Por exemplo, existe o Juvederm, que é o ácido hialurônico, que você pode mudar um pouco esse contorno quando você tem a pessoa com esse contorno mais fundo. Ele melhora os ângulos. Então, tem um monte de estratégia. Tem o tripolar, tem, o doutor Adriano, que o doutor Adriano Então, doutor, eu queria agradecer demais. É uma pena que eu tenho ficaram coisas aqui para perguntar, mas eu sei que você vai voltar e eu quero te agradecer muito. E você quer deixar um contato, site? Qualquer coisa, tem o e-mail, que é cragazo@widesoft.com.br. Repita. Cragazo, que é Clínica Ragazzo, né? Cragazo com 2Z, @widesoft.com.br. Tem o telefone da clínica, que é o 3452-3715. 3452-3715. E eu estou à disposição. Tá bom.